Vamos lá para o versículo. Eis que eu farei aos da sinagoga. Essa palavra lá que é composta, sin, essa palavra que é no grego lá, ela é composta, ela está falando da sinagoga. E é muito importante porque quem desenvolveu o sistema de sinagoga foram os judeus no período do cativeiro. Depois que o templo foi destruído, eles começaram a viver e a se congregarem, a se reunirem nas sinagogas. Ouçam bem isso. As sinagogas, é muito importante aqui os irmãos atentarem que elas se espalharam no meio dos judeus e até mesmo aonde tinham os cristãos, tinham as sinagogas judaicas, e elas foram instrumentos muito importantes, porque quando Paulo chegava em um local, o primeiro lugar que ele ia aos sábados era a sinagoga dos judeus. E lá ele procurava falar a palavra, mas como depois alguns não queriam, ele saía da sinagoga. Isso está em Atos 19, isso está em Atos 14, isso está em Atos 16. Mas quando Paulo chegava em um local, como ele era judeu, um judeu transformado, um judeu convertido, o primeiro lugar que ele ia era para as sinagogas. Ele ia para as sinagogas. Coloque bem aí, Atos 13, verso 13 e o 15. Vamos lá. Isso aqui é muito importante vocês atentarem. Atos 13, 13 e 15. Vamos lá. Como é que diz aí? E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Isso. Pode ir. 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Entrando na sinagoga, eles assentaram. Então vejam bem, como não tinha mais, depois que o templo foi destruído, lá do período do cativeiro, veio essa ideia da sinagoga. A sinagoga, irmãos, era como se fossem pequenas congregações espalhadas aonde tinha judeus para orarem, para buscarem ao Senhor, servirem a Deus. Então, esse modelo aqui, as igrejas cristãs adotaram um modelo de congregações firmados na ideia das sinagogas. Vocês sabem que antes da destruição do templo em 70 pelo general Tito, nós sabemos que nós temos lá em 586 a destruição por Nabucodonosor, mas perceba que a partir do cativeiro, aí surge essa ideia da sinagoga. E por que a sinagoga era importante? Ela não servia apenas para o culto. Durante a semana, fora do Shabat, ela era usada para as reuniões sociais, ela servia para outros fins. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez questão de se congregar na sinagoga. Aquelas pessoas que inventam e que não sabem o que é Bíblia, que dizem que não precisa ninguém se congregar, que não precisa estar na igreja, que a igreja tem muito defeito. Vocês já viram aí na internet as pessoas dizendo assim: eu não vou mais para a igreja é cheia de defeito. Veja bem, Jesus sabia que tinha problema nas sinagogas, mas ele ia para as sinagogas. Vamos ver bem Lucas 14, verso 16, coloca aí. Lucas 4, só para os irmãos terem uma ideia, 4,16, vamos lá. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Para aí, ele entrou num dia de sábado como? Segundo o seu costume. Ou seja, Jesus constantemente nos sábados, ele ia para onde? A sinagoga. Para a sinagoga. Você tem que entender a Bíblia, irmão. Vá acompanhando a Bíblia, pegue a sua canetinha, vá anotando, é mesmo. Quando aquelas pessoas começarem a falar o que não convém, que não entendem o que é Bíblia, aí você vai mostrando aqui. Jesus foi para a sinagoga como de costume. E aí levantou-se para ler. Então, tá bom esse versículo aí. Nós estamos mostrando que as igrejas de hoje que têm o modelo de congregações, segue o padrão que os judeus desenvolveram das sinagogas, que são as ditas congregações. Esse é o modelo que nós seguimos, baseado nessa função, ok?
E quando eles se reuniam nas sinagogas, se vocês observarem, havia o trabalho para os adultos e as crianças que ali adoravam e glorificavam a Deus. O que fazia na sinagoga? Adorava. O que fazia na sinagoga? Eles cantavam. O que fazia na sinagoga? Estudavam as Escrituras. Vamos ver lá, Jorge. Volta lá para Lucas 4, coloca agora o 17. Porque é muito importante. Olha aí, vamos lá. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Isso. Muito bem, tá bom. Então o que acontece? Na sinagoga eles oravam, na sinagoga eles cantavam, na sinagoga eles liam a palavra de Deus. Esse era o modelo de culto que se fazia na sinagoga. Adorava a Deus, orava e lia as Escrituras. Olha aí. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Então, na sinagoga, eles estudavam as Escrituras, na sinagoga, eles oravam, na sinagoga, adoravam a Deus.